Arquivo Sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. O que você faria se descobrisse que sua única chance de liberdade dependia de ser enterrado vivo? Esta é a história de Marcos, um detento que planejou a fuga mais desesperada e macabra que já documentei no Arquivo Sombrio. O que aconteceu naquela noite seca de agosto no presídio de Pedra Seca, no interior do Ceará, foi registrado em uma carta encontrada 3 meses depois por um coveiro. Antes de prosseguirmos, um aviso. Esta narrativa contém elementos perturbadores baseados em fatos que talvez você deseje nunca ter conhecido. Meu nome é Marcos Silva, e quando você encontrar esta carta, eu já estarei morto. Não da forma que planejei, mas morto mesmo assim. Preciso contar o que aconteceu porque talvez seja a única forma de alguém entender que nem toda fuga é realmente uma fuga. O presídio regional de Pedra Seca fica a 43 quilômetros da cidade mais próxima, perdido no meio da caatinga cearense. Construído nos anos 60, o lugar parecia ter sido esquecido pelo mundo. As paredes descascadas, o calor sufocante durante o dia e o frio cortante à noite faziam dali um lugar onde homens não apenas cumpriam pena, mas definhavam lentamente até se tornarem sombras de si mesmos. Eu estava ali há 4 anos por homicídio culposo. Um acidente de trânsito que matou uma criança. 4 anos vendo o mesmo pátio, as mesmas grades, os mesmos rostos vazios dos outros detentos. 4 anos planejando uma fuga que parecia impossível. O presídio era pequeno, mas eficiente em sua simplicidade. Muros altos, poucos guardas, mas uma localização que tornava qualquer tentativa de escape um suicídio. 43 quilômetros de nada além de espinhos, sol escaldante e animais peçonhentos. Foi em março de 2016 que descobri a única possibilidade real de sair dali. Zé Augusto, o funcionário responsável pela manutenção, também cuidava dos mortos. Não eram muitos, mas acontecia. Doenças, brigas, suicídios. O presídio tinha um acordo com a prefeitura. Os corpos eram levados para um cemitério improvisado a 8 quilômetros dali, nas terras da família Mendonça, que havia cedido o terreno décadas atrás. Zé Augusto transportava os mortos sozinho, sempre à noite, em uma Kombi velha que parecia um caixão sobre rodas. Ele conhecia aquela estrada de terra como a palma da mão e nunca havia tido problemas. O cemitério ficava em uma depressão natural entre 2 colinas. Um lugar onde o vento não chegava e o silêncio era absoluto. Perfeito para os mortos, pensei na primeira vez que ele me contou sobre aquele trabalho. A ideia me veio como um raio. Se eu conseguisse convencer Zé Augusto a me ajudar, poderia sair do presídio da única forma que ninguém suspeitaria, como um morto. O plano era simples em sua macabra genialidade. Eu entraria em um caixão junto com um cadáver real, seria transportado até o cemitério, e depois que Zé Augusto fingisse me enterrar, ele voltaria algumas horas depois para me tirar de lá. Eu teria uma pá escondida no caixão, ar suficiente para algumas horas, e, principalmente, uma chance real de liberdade. Levei 3 meses para convencer Zé Augusto. Não foi fácil. Ele era um homem simples, religioso, que levava seu trabalho a sério, mas também era um homem com problemas. A filha precisava de uma cirurgia cara, e os 15 mil reais que ofereci eram mais dinheiro do que ele veria em anos. 15 mil reais que minha irmã enviaria assim que eu estivesse livre. Durante esses 3 meses, estudei cada detalhe do plano. Zé Augusto me contou que o cemitério era visitado apenas uma vez por mês pelo pároco local para uma missa pelos mortos. Fora isso, ninguém ia lá. Era o lugar perfeito para renascer. Ele me explicou o procedimento. Chegava ao cemitério por volta das 22 horas, cavava a cova, colocava o caixão e cobria com terra. Sempre sozinho, sempre no escuro, sempre em silêncio. O plano final era este. Na próxima vez que alguém morresse no presídio, eu fingiria estar doente, seria levado à enfermaria, e durante a madrugada, entraria no caixão junto com o cadáver. Zé Augusto me transportaria normalmente, me enterraria superficialmente, e às 3 da manhã, voltaria para me desenterrar. Eu teria uma pá pequena escondida no caixão, alguns furos discretos para respirar e uma lanterna. Assim que estivesse fora,
Caminharia até a estrada principal e pegaria o primeiro ônibus para longe dali. Você já imaginou como é a sensação de planear sua própria morte para poder viver? Cada detalhe desse plano me consumia. Eu sonhava com ele, calculava os riscos, imaginava cada segundo dentro daquele caixão, mas também sonhava com a liberdade, com o cheiro da chuva, com o sabor de uma comida feita com amor, com a possibilidade de começar de novo. O que você faria se a única porta para sua liberdade fosse também a porta para sua própria sepultura? A oportunidade chegou em agosto. Sebastião, um detento de 62 anos que cumpria pena por roubo, teve um infarto durante a madrugada. Quando encontraram o corpo na cela, às 5 da manhã, eu soube que era chegada a hora. Fingi uma crise de ansiedade, dores no peito, falta de ar. O médico do presídio, acostumado com simulações, quase não me examinou direito, mas decidiu me manter na enfermaria por precaução. Zé Augusto veio me ver durante a tarde, fingindo verificar se eu precisava de alguma coisa. Trocamos apenas um olhar. Ele acenou discretamente. Estava tudo combinado. Às 21 horas, quando a enfermaria estivesse vazia, ele viria me buscar. Aquelas horas de espera foram as mais longas da minha vida. Fiquei deitado na cama dura da enfermaria, olhando para o teto descascado, ouvindo os ruídos noturnos do presídio, passos dos guardas, conversas distantes, o barulho metálico das grades. Cada som me fazia imaginar se alguém havia descoberto o plano, se Zé Augusto havia mudado de ideia, se eu estava caminhando para minha própria destruição. Às 21 horas em ponto, ele apareceu. Não disse nada, apenas me fez sinal para segui-lo. Caminhamos pelos corredores vazios até a sala onde ficavam os caixões. Sebastião já estava lá, vestido com o uniforme do presídio, as mãos cruzadas sobre o peito, os olhos fechados. Parecia em paz, algo que eu não sentia há anos. Zé Augusto havia preparado tudo exatamente como combinamos. O caixão tinha pequenos furos quase imperceptíveis na lateral esquerda, onde eu ficaria. Uma pá pequena estava escondida embaixo do forro, junto com uma lanterna pequena e 2 garrafas de água. Ele calculou que eu teria ar suficiente para cerca de 4 horas. Tempo mais do que suficiente para ser enterrado e desenterrado. Ver Sebastião de perto foi mais perturbador do que imaginei. A morte havia lhe dado uma aparência serena, mas também havia algo profundamente errado em dividir aquele espaço minúsculo com um cadáver. Zé Augusto me ajudou a entrar no caixão, do lado esquerdo, enquanto Sebastião ocupava o lado direito. O espaço era apertado, quase claustrofóbico. Nossos ombros se tocavam, e eu podia sentir o frio que emanava do corpo dele. Quando a tampa foi fechada, a escuridão se tornou absoluta. Não era apenas a ausência de luz. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Só existia eu, Sebastião, e o som da minha própria respiração. O caixão balançou quando foi carregado até a Kombi, e cada movimento me fazia lembrar que eu estava literalmente entre a vida e a morte. A viagem até o cemitério durou cerca de 20 minutos, mas pareceu uma eternidade. Eu podia sentir cada buraco na estrada, cada curva, cada freada brusca. O corpo de Sebastião se movia ligeiramente a cada solavanco, e mais de uma vez sua mão fria tocou minha perna. Tentei não pensar no que estava acontecendo, concentrar-me no plano, na liberdade que estava tão próxima. Quando a Kombi parou, ouvi Zé Augusto sair, caminhar até a parte de trás e abrir as portas. O caixão foi arrastado e carregado. Ouvi suas pisadas na terra seca, sua respiração ofegante pelo esforço. Então, veio o som que eu mais temia. O da pá, cavando a terra. Cada pá de terra que ele retirava me aproximava mais da minha liberdade, mas também mais da minha própria sepultura. Quando o caixão foi baixado na cova, senti uma vertigem terrível. Era como se estivesse caindo em um abismo sem fim. As primeiras pás de terra bateram na tampa do caixão com um som surdo e final. Cada pá que caía era como uma batida do coração da terra, me cobrindo, me escondendo, me protegendo ou me matando. Eu não sabia mais. O som da terra sendo jogada continuou por cerca de 15 minutos. Então, silêncio. Zé Augusto havia terminado. Eu estava enterrado. Oficialmente morto. Oficialmente livre. Agora era só esperar. As primeiras 2 horas foram tranquilas. Eu tinha ar suficiente, conseguia me mover um pouco, e a lanterna funcionava perfeitamente.
Até tentei conversar com Sebastião, imaginando que talvez isso me ajudasse a manter a sanidade. Contei a ele sobre minha irmã, sobre meus planos para recomeçar a vida, sobre o acidente que me trouxe até ali. Ele, obviamente, não respondeu. Mas então, algo começou a dar errado. O ar estava ficando mais pesado, mais difícil de respirar. Olhei para o relógio. 2h45. Zé Augusto deveria voltar em 15 minutos. Eu podia aguentar mais 15 minutos. Tinha que aguentar. 3 horas. 3h15. 3h30. O ar estava tão pesado que cada respiração era um esforço consciente. Onde estava Zé Augusto? Algo havia dado errado? Alguém havia descoberto o plano? Ele havia mudado de ideia? Eu comecei a suar frio, não pelo calor, mas pelo medo. Às 4 horas, comecei a cavar com as mãos. A pá estava ali, mas no desespero, preferia sentir a terra com as próprias mãos. Cavei por cima da minha cabeça, tentando abrir um buraco que me permitisse respirar melhor. A terra estava mais fofa do que imaginava, mas ainda assim, era muito trabalho para alguém em posição tão difícil. 5 horas, 6 horas, 7 horas. O sol estava nascendo lá fora, e eu continuava ali, esperando um homem que não vinha. O ar havia se tornado tão rarefeito que eu mal conseguia manter os olhos abertos. Cada respiração era uma luta. Cada segundo que passava era uma vitória contra a morte que me cercava. O que aconteceria se o homem que conhecia seu segredo morresse levando-o consigo para sempre? 8 horas enterrado vivo. 9 horas. 10 horas. O desespero havia se transformado em algo pior. Aceitação. Eu comecei a entender que Zé Augusto não viria. Algo havia acontecido. Algo que eu não podia prever. Algo que transformou minha fuga em minha própria execução. Com as forças que me restavam, consegui cavar um pequeno túnel até a superfície. Não era grande o suficiente para eu sair, mas permitia que um pouco de ar fresco chegasse até mim. Também consegui empurrar um pedaço da minha camisa para fora, na esperança de que alguém pudesse ver e me encontrar. Mas quem passaria por um cemitério abandonado no meio do sertão? Durante o segundo dia, enquanto o sol escaldava a terra acima de mim, consegui escutar vozes distantes. Gritei com todas as forças que me restavam, mas minha voz estava fraca, rouca, quase inaudível. As vozes se afastaram. Eram provavelmente vaqueiros passando pela estrada próxima, sem imaginar que havia alguém vivo enterrado a poucos metros de distância. Foi no terceiro dia que descobri a verdade. Um homem se aproximou do cemitério. Ouvi seus passos, sua respiração pesada, suas palavras murmuradas. Era o pároco, Padre Antônio, fazendo sua visita mensal. Gritei com ele, bati nas paredes do caixão, fiz todo o barulho que consegui. Ele parou, ouviu, e depois se aproximou do túnel que eu havia cavado. Meu Deus! Ouvi ele sussurrar. Há alguém aí embaixo. Ele correu para buscar ajuda, mas voltou sozinho com uma pá. Começou a cavar desesperadamente tentando me alcançar. Enquanto cavava, ele me contou o que havia acontecido. Zé Augusto havia sofrido um infarto logo depois de me enterrar. Caiu ali mesmo no cemitério e morreu instantaneamente. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte pelos guardas do presídio, que saíram para procurá-lo quando ele não voltou. Ninguém sabia que você estava aqui, Padre Antônio me disse enquanto cavava. Ninguém imaginava que ele tinha um cúmplice. Todos pensaram que ele teve o infarto por causa do esforço de cavar a sepultura. Quando ele finalmente conseguiu abrir o caixão, eu estava mais morto do que vivo. 3 dias sem comida, pouca água, ar rarefeito, e o cheiro de decomposição de Sebastião haviam me transformado em uma sombra. Padre Antônio me carregou até sua caminhonete e me levou para o hospital mais próximo. Mas eu não melhorei. Algo havia se quebrado dentro de mim durante aqueles 3 dias. Não era apenas físico, era mental, espiritual. Eu havia passado 3 dias conversando com um morto, 3 dias sentindo a terra me esmagando, 3 dias vivendo minha própria morte. Quando finalmente fui libertado do caixão, descobri que uma parte de mim havia ficado para trás, enterrada para sempre naquele cemitério. Os médicos disseram que eu tinha pneumonia, desidratação severa e sinais de trauma psicológico. Mas eles não entendiam que o verdadeiro problema era outro. Eu havia morrido naquele caixão. O que saiu de lá não era mais Marcos Silva.
Era apenas um eco, uma sombra, um fantasma de quem eu costumava ser. O padre me manteve escondido por 2 semanas, tentando me convencer a voltar para o presídio e contar a verdade. Ele dizia que eu havia sido punido o suficiente, que Deus havia me dado uma segunda chance. Mas eu sabia que não havia segunda chance para quem havia morrido e voltado. Eu sabia que aquele cemitério me chamava de volta. Voltei para lá numa noite de lua nova. Caminhei até a sepultura onde havia renascido. Ou melhor, onde havia morrido pela primeira vez. Sebastião ainda estava lá, obviamente. Mas agora eu entendia que ele não era apenas um cadáver. Ele era meu companheiro, meu irmão de sepultura, a única pessoa que realmente entendia pelo que passei. Cavei novamente aquela cova, mas desta vez não para sair. Entrei no caixão ao lado de Sebastião e fechei a tampa por dentro. Desta vez não havia furos para respirar, não havia pá para cavar, não havia esperança de resgate. Só havia eu, Sebastião, e a verdade que descobri durante aqueles 3 dias enterrado vivo. A verdade é que alguns lugares nos marcam para sempre. O cemitério havia se tornado minha casa, minha prisão, meu destino. Eu havia tentado fugir da cadeia, mas acabei me prendendo em algo muito pior. A certeza de que pertencia à terra, ao silêncio, à morte. Quando você encontrar esta carta, Padre Antônio, saiba que eu não morri. Eu apenas voltei para onde sempre pertenci. Não me procure, não me tire daqui novamente. Alguns homens nascem para viver, outros nascem para morrer. Eu descobri que nasci para ficar exatamente onde estou agora. Se esta história despertou em você a compreensão de que nem toda fuga é uma libertação, deixe seu like como reconhecimento das sombras que compartilhamos. Talvez você também já tenha sentido que alguns lugares nos chamam de volta, que algumas prisões são mais profundas que grades e muros. Compartilhe com aqueles que, assim como Marcos, descobriram que às vezes a liberdade mais verdadeira está em aceitar nosso destino. Nos vemos no próximo relato do Arquivo Sombrio. Se você tiver coragem de continuar explorando os segredos que a Terra guarda.